Dois velhinhos estavam num asilo quando um diz ao outro: Pedro, eu já tenho 93 anos. Sinto muitas dores no corpo e estou cheio de problemas. Você deve ter aproximadamente a minha idade, certo? Como é que você se sente? Pedro, sem pestanejar, responde: Miguel, eu me sinto como um recém-nascido. Como assim? Pergunta Miguel, sem entender nada. Sem dentes, sem cabelo, e acho que acabei de cagar nas calças. Um sujeito cansado da vida urbana resolve comprar uma casa no campo e se mudar para lá para que sua vida seja mais tranquila. Então ele se muda para a nova casa e se realiza. Vê o carteiro apenas uma vez por semana, vai na mercearia local a cada 15 dias, enfim, paz e tranquilidade na sua nova vida. Depois de alguns meses, um vizinho bate à sua porta e o sujeito o atende. O vizinho era um brutamontes com a barba e cabelos compridos. Ele então diz: Boa tarde, vizinho. Queria te convidar para uma festa que vai ter lá na minha casa este fim de semana. Que ótima notícia! Já estou morando aqui por alguns meses e não conheço ninguém por aqui. Acho que será uma boa oportunidade para conhecer gente nova. Obrigado pelo convite e eu vou sim, tá? O vizinho olha para o sujeito e diz: Olha, vai ter bebida, dança e briga, tá? Não tem problemas, vizinho. Eu me dou bem com estas situações e, além do mais, gosto de beber. O vizinho então diz: Olha, e vai ter muito sexo selvagem, tá? Opa! Eu estou aqui há quase 6 meses e eu estava precisando disso. Mas qual será o traje para sua festa? O vizinho olha para o sujeito e diz: Vá como você quiser. Seremos só nós dois. Duas senhoras bem velhinhas estavam jogando cartas quando uma se vira para a outra e diz: Olha, amiga, não me leve a mal. Somos amigas há muito tempo e toda semana jogamos cartas aqui na minha casa, mas eu não consigo me lembrar do seu nome. Qual é mesmo o seu nome, querida? A amiga fica estática com a situação, coça a cabeça, coloca a mão na testa e diz: Você precisa desta informação para quando? Valdemar vai até o médico para ver os resultados dos seus exames quando ouve: Olha, Valdemar, pelos resultados dos exames você tem só mais 3 minutos de vida. Valdemar fica alarmado e pergunta ao médico: E o que o senhor pode fazer por mim, doutor? Acho que um miojo. Um jovem consegue sua primeira carteira de habilitação e vai combinar com seu pai, que era rabino, as condições para ele pegar o carro da família. O rabino se vira para o filho e diz: Meu filho, basta você tirar boas notas na escola, estudar o Torá e cortar este cabelo comprido. 30 dias depois, o jovem volta a conversar com o pai sobre o carro, que diz: Meu filho, estou muito feliz que aumentou suas notas na escola e por seus novos conhecimentos do Torá. Para poder pegar o carro da família, agora só falta você cortar este cabelo. O jovem então fala para o pai: Pai, Sansão tinha os cabelos compridos. Abraão tinha os cabelos compridos. Até mesmo Moisés tinha os cabelos compridos. O rabino pensa e diz: Certo, meu filho. Mas todos eles andavam a pé. Dois velhinhos que trabalhavam numa funerária preparando os corpos recebem um homem que tinha o bilau muito grande. Um dos velhinhos arregala os olhos e diz: Nossa, que bilau gigante! Você já tinha visto um igual a este? Claro que sim, o meu é igual a este. Grande deste jeito? Não, morto. Seja membro do nosso canal e vire VIP da zoeira. Custa menos que uma coxinha de padaria por mês. No Piadas de Bolso, a gente tem 2 modalidades de membros, cada uma mais irresistível que coxinha de padaria.
Então, meu consagrado, minha consagrada, não perca tempo. Clique agora no botão de Seja Membro e embarque nessa aventura hilária com o Piadas de Bolso. Um sujeito bem idoso, 2 dias antes do Natal, chama o seu filho num canto da sala e diz: Meu filho, eu e sua mãe vamos nos separar depois de 50 anos de convivência. Mas, pai, o que o senhor está me dizendo? É a vida, meu filho. Eu já nem consigo mais olhar para a cara dela. Vamos nos separar e acho que é o fim de tudo. Por favor, ligue para sua irmã e conte tudo para ela, tá? O rapazinho então liga para a irmã, que fica muito nervosa ao telefone, e diz: Mas de jeito nenhum. Nossos pais não vão se separar coisa nenhuma. Ela então pede para falar com o pai ao telefone e grita: Pai, não faça nada até que cheguemos aí. Amanhã mesmo eu e meu marido estaremos na sua casa para a gente conversar, ouviu? Ela estava tão nervosa que bateu o telefone no gancho, sem deixar o seu pai falar nada. O velhinho então coloca o telefone no gancho e fala: Pronto, querida! Nossa filha e o marido virão para o Natal sem que precisemos pagar a passagem deles desta vez. Depois de 50 anos de casados, Amanda, na tentativa de reconquistar a atenção do Nestor, decide colocar a mesma camisola usada na sua noite de núpcias. Ela coloca a camisola e chama o marido. Amorzinho, você se lembra desta camisola? O marido, que estava lendo um jornal, bate os olhos na esposa e diz: Claro que sim. É a camisola que você usou em nossa lua de mel, certo? Sim, querido. E você se recorda do que me disse quando me viu vestida com esta camisola? Claro que sim. Eu disse: Amanda, você está linda com esta camisola e eu quero fazer amor com você até que fique acabada. Puxa, Nestor, que memória você tem! E agora? O que você tem a me dizer? Nestor olha para a Amanda e diz: Missão cumprida! Um maluco entra numa loja de acessórios com seu carro e diz: Eu queria instalar um para-raios no meu carro. O vendedor diz: Meu senhor, eu estou no ramo de acessórios para carro há 30 anos e nunca ouvi falar que as pessoas instalavam para-raios nos carros. O louco, com ar de superioridade, diz: Quer dizer que o senhor nunca ouviu falar em sequestro relâmpago? Uma mulher foi presa por roubar produtos em um supermercado. Ela então vai para o tribunal e o juiz lhe pergunta: O que foi que a senhora roubou do mercado? Uma lata de pêssego, senhor juiz. E qual foi o motivo do roubo? Porque eu estava com muita fome, senhor juiz. E quantos pêssegos haviam na lata que a senhora roubou? Tinha 5 pêssegos, senhor juiz. O juiz dá então a sentença. Vou mandar prendê-la por 5 dias então. 1 dia por cada pêssego. O marido da mulher vai até o juiz e diz: Senhor juiz, ela também roubou uma lata de ervilhas e outra de milho. Um maluco foi até um laboratório para entregar seu exame de fezes. Chega lá e coloca o potinho em cima do balcão e a atendente diz: Senhor, por favor, coloque o nome no potinho. O maluco pega o potinho de volta e escreve: Bosta. Um turco, durante uma conversa com um rabino, diz: Eu descobri uma maneira da gente comer de graça num restaurante. O rabino fica interessado no assunto e pergunta: Que coisa boa! Como funciona isto? Simples. Eu vou num restaurante próximo dele fechar, peço a entrada, bebidas, prato principal e depois a sobremesa. Depois que acabo, peço um cafezinho e fico por lá fumando um bom charuto, curtindo o café, esperando que eles fechem. Eles então começam a colocar as cadeiras em cima das mesas e varrer o chão. Quando o garçom vier perguntar se eu posso pagar a conta, que já é a hora deles irem embora, eu digo: Mas eu já paguei para o seu colega que já foi embora. O rabino fica maravilhado com a descoberta do amigo turco e no dia seguinte lhe pergunta se podem jantar juntos. O turco responde que sim e eles combinam de se encontrarem bem tarde no restaurante. Lá pedem a entrada, bebidas, prato principal e a sobremesa.
Na hora de fechar o restaurante, o garçom se aproxima e pergunta se pode fechar a conta. O turco, sem hesitar, diz: Mas nós já pagamos a outro garçom que já saiu. O rabino, sem perder tempo, completa: E estamos só esperando o troco para ir embora.